primeiro nome do colégio esse tal de Venceslau. Depois aquelas placas toscas ali fora. Eu acho que eles devem ser a mesma pessoa. Aliás, a primeira aula é de informática. Mas pode pesquisar sobre ele lá. É, vamos lá. Então, você lembra mais dele? Eu acho que era Venceslau Braz, se eu não me engano. Beleza. Achei um aqui interessante. Cadê? Me mostra. Este aqui é sobre a vida e a morte dele. Clica aí então. Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal Você Desconhecia. Sejam muito bem-vindos àqueles que não são inscritos do canal, que querem conhecer o meu conteúdo de analisação. Deixa o like, se inscreve no canal e vou pro tema, né? Sem mais delongas, ficar enrolando. O tema de hoje é: você conhece a história de Wenceslau Braz? Não? Então vamos analisar comigo. Wenceslau Braz nasceu na pequena cidade mineira de Brasópolis, sendo filho de Francisco Braz Pereira Gomes e de Isabel Pereira dos Santos. Seu pai era o chefe político da cidade, a qual leva seu sobrenome, Braz de Brasópolis, entendeu? Aos 13 anos, Wenceslau começou a estudar no Colégio Diocesano de São Paulo, entre os anos de 1881 a 1884, e obteve o diploma de Direito em 1890. De volta a Minas Gerais, foi advogado e promotor político em Monte Santos, Minas. E algum tempo depois foi prefeito da cidade. Se destacou na sua administração e por ter introduzido o sistema de abastecimento da água na cidade. Nas eleições de 1910, Wenceslau se candidatou para a presidência, sendo vice de Hermes da Fonseca. Ele conquistou o cargo através da política do café com leite. Após os estados de São Paulo e Minas Gerais se reconciliarem com o Tratado de Ouro Fino, mas isso já é história para outro vídeo. Depois eu faço isso. Avançando um pouquinho no tempo, na eleição seguinte, Wenceslau foi eleito presidente em 1 de março de 1914, obtendo 532.000 votos. Contra os 47.000 votos de Rui Barbosa. Wenceslau definiu seu governo como o governo da pacificação dos espíritos, que buscou o entendimento nacional depois do conturbado governo de Hermes. Mas Wenceslau não sabia que seu governo seria tão conturbado quanto de seu ex-parceiro. E agora você deve estar se perguntando o que poderia dar de tão errado em apenas 4 anos. Eu lhe respondo, meu caro amigo, literalmente tudo. Pois no governo dele ocorreu o que nós chamamos de as 36, a Primeira Guerra Mundial. Então, e a gripe espanhola e a greve de 1917. Na Primeira Guerra Mundial, o Brasil tinha uma posição neutra, buscando não restringir os seus produtos, exportando na época principalmente o café. Porém, após o afundamento de navios mercantes brasileiros por submarinos alemães, o Brasil mudou de lado e declarou guerra à Alemanha, juntando-se aos aliados. O Brasil foi o único país latino-americanos que participaram ativamente da guerra, enviando divisão naval e em operações da guerra para a campanha no Oceano Atlântico, além de uma missão médica, aviadores e um corpo de oficiais e sargentos. Ao fim da guerra, o Brasil, junto com outros países, fundaram a Liga das Nações. A gripe espanhola chegou no Brasil em 9 de setembro de 1918, mais de 1.500
500 pessoas morreram na gripe espanhola. Olha, galera, foi uma outra pandemia. Nossa Senhora. Em seus últimos anos como presidente da República e a última GS foi a greve geral de 1917, o que aconteceu em 1917. Pelo mais incrível que pareça, a greve geral foi a primeira grande greve do Brasil. É claro que tiveram outras guerras, né, e distribuídos, mas se eu fosse falar de cada um deles, o vídeo iria ficar com mais de 20 minutos. Mas ao invés disso, vamos falar das leis, já que elas normalmente marcam um governo, né? Bem, na parte das leis, ela promulgou o primeiro Código Civil brasileiro, e essa lei foi a primeira a grafar o nome Brasil com a letra S, porque antes era escrita com Z, e infelizmente foi apenas essa lei que eu encontrei. Mas nós vamos falar de algo que eu tenho muita informação: a morte dele. Parando para pensar, esse foi o pior gancho que eu fiz em toda a minha vida. Muito trabalho, muita coisa que metia. Foi um resumo danado isso aqui, e ainda tem mais. Nossa, vai durar uns 10 minutos aqui. Após terminar seu mandato em 15 de novembro de 1918, se dedicou à campanha industrial sul-mineira, que fundou em 1912, e outras atividades empresárias. Mas como tudo tem que ter um fim, ele morreu em 15 de maio de 1966, aos 98 anos. Venceslau Braz viveu bastante. Nossa, gente, de todas as pessoas que eu conheço, Venceslau, além de ter uma história marcante, é uma das mais velhas que eu vi a história, literalmente. Então, mas infelizmente ele foi homenageado em diversas cidades brasileiras, sendo mais específico em duas em Minas Gerais, no Paraná, e outra em São Paulo. 3 essas sendo apenas cidades com o nome dele, mas uma delas foi homenagens. Foi especial a de Brasópolis, galera, onde ele nasceu. E vocês sabiam que tem uma escola chamada Escola Estadual Presidente Venceslau, onde foi a casa dele, que ele doou para o governo, e o governo fez dela uma escola. Mas eu vou resumir um pouquinho dela. Cidades com o nome dele, e essa foi uma homenagem especial, igual eu falei, a de Brasópolis, onde ele nasceu. Aparentemente era a sua casa, essa escola que eu acabei de falar para vocês. Foi feita em 1964 e ela ainda funciona até os dias de hoje. Eu mesmo estudo lá, 8º ano. Impressionante. A escola é ótima. E abrange desde o Fundamental 2 até o ensino médio. E foram essas as informações que eu encontrei recentemente na internet, para fazer um resumo que não fizesse tão grande para vocês. Então, fechou o vídeo aqui, galera. Até a próxima. Bye, bye. Uau! Então é por isso que o colégio tem o nome desse cara. O mais impressionante é que ele foi o presidente do Brasil, mesmo sendo de Brasópolis. É, mas o governo dele foi bem intenso. É mesmo? Peraí, cadê o pessoal da sala? Uai, eu achei que a nossa primeira aula seria aqui na informática. Putz, vamos sair correndo. Cadê a turma? Cadê a turma? A2, bonito aí, matando aula? Calma, professora, a gente saiu por um motivo importante. Qual foi um motivo tão importante? A gente estava pesquisando sobre o presidente Venceslau, o cara do nome da escola. Você poderia resumir um pouquinho dele pra mim?
E cara, eu vou com você. Nem pensar, foi você que inventou de pesquisar sobre ele. Tecnicamente, foi nós dois que tivemos essa ideia. Pra que dia você quer? Agora, na frente dos alunos. É isso, professor. Ah, sim, interessante. Mas vocês não deveriam ter saído assim para ir na sala de informática sem avisar. Mas a gente vai ganhar ponto? No mínimo que vocês vão ganhar é uma ocorrência. E vamos sentar logo? Nós já perdemos muito tempo. Ação! Cara, esses dias eu reparei algo muito estranho no colégio. Sério, o quê? Guarda. Ele foi um autor. Vamos aí, cara. Você é a mesma pessoa, professor. Colégio, tipo, tem esse Vai passando. Aliás, o primeiro aula vai ser de informática. A gente pode ir lá pesquisar tudo. Foi muito. Podem ir? Então, você sabe... Ah, eu já fui. Ah, Eu esqueci. Pode ir? Uau! Podem ir. Uau! Então é por isso que o cara do colégio tem esse cara. Então é por isso que... Então é por isso que o colégio tem esse nome, cara. Mas eu... Não sei o que eu falar, mas tudo bem. Ah, bonito, hein? Matando aula. O senhor tava lá. Motivo importante. Olha, a gente faltou por um motivo interessante. Qual seria esse bonito? A gente estava pesquisando sobre o professora, a gente estava... Esse motivo tão importante dele. Vocês ainda vão tomar a ocorrência. Ué, por quê? Ué, por quê? Por quê? Primeiro que nem era pra ter entrado. Entendi. Mas vocês não deveriam ter saído pra ir na sala de informática sem avisar. Então tá. Vai, mexe com a boca. Não. Podem começar. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? How to stream on the dragon, on the throne.